A batida na porta veio como um raio, e João ainda sentia o pulso de Bruno no seu. Os dois colados ao balcão da cozinha, quando ouviram a voz de Sofia, do lado de fora, a dizer que estava a chover e que tinha a chave. O beijo que os tinha calado segundos antes ficou pendurado no ar como um segredo molhado, e o medo entrou-lhes no corpo mais rápido que a corrente elétrica que ia e vinha pelas lâmpadas. Bruno deu um passo atrás, o peito a subir depressa. João puxou uma caixa vazia para na frente, levantou um marcador, como se sempre tivesse estado ali a etiquetar pratos. O cilindro do trinco rodou. A porta abriu-se. Sofia entrou encharcada, largou as chaves na taça e olhou-os com aquele cansaço de quem dorme mal há semanas. Bruno esticou-lhe uma toalha e o gesto tremeu o suficiente para João sentir que a noite tinha mudado de nome. Ele disse que a luz tinha ido abaixo, que João viera ajudar com as últimas caixas. Ela sorriu de lado, mais ironia do que desconfiança, e comentou que eles, os dois, eram peritos em arranjar desculpas para trabalhar juntos. Depois, pediu para ficar a dormir no sofá, porque no dia seguinte tinha de apanhar o comboio de Santa Apolônia. O silêncio assentou como uma manta úmida. João disse que sim com a cabeça. Bruno arrumou a lanterna no canto, afastando sombras que pareciam dizer demais. Até ali, João tinha sido o amigo que chega com fita cola e lembra aniversários. Bruno, o homem que pergunta pelos projetos e realmente escuta. Tudo o que se passava entre eles vivia na zona dos gestos pequenos. A mão que roçava ao passar, o toque no ombro em cozinhas cheias, o olhar que procurava o outro quando uma piada chegava atrasada. Nesse fim de tarde, Sofia telefonara do Porto com voz firme e cansada, a explicar que estavam em pausa e a pedir a João que passasse por Alcântara para ajudar Bruno a fechar o que faltava. João dissera, claro, antes de perceber que soava a confissão, e mesmo assim foi, convencido de que a história partilhada os protegeria. Não protegeu. A tempestade assentou sobre Lisboa, com a segurança de quem conhece todos os telhados. A luz piscou, rendeu-se, voltou, rendeu-se de vez. Bruno tirou uma lanterna da zona da limpeza. O círculo de luz prendeu os dois num acordo sem palavras. Ele aproximou-se devagar, não para reclamar, mas para perguntar. João respondeu com um aceno que lhe saiu do pescoço. O beijo que se seguiu não teve pressa nem urgência. Teve verdade. E no instante em que perceberam que já não havia caminho de volta, a maçaneta mexeu-se do outro lado. Agora, com Sofia a escorrer água na entrada, tudo dependia de como iam atravessar a noite sem deixar que o que tinha acontecido gritasse por si. Sofia enrolou-se no sofá. João aqueceu o chá, pousou a caneca junto dela, ajeitou-lhe o cobertor num gesto discreto. Bruno endireitou uma caixa, escreveu cozinha com letras seguras, respirou fundo. As mãos dos dois voltaram a encontrar-se na borda do balcão, escondidas da sala, os dedos a tocar só o suficiente para admitir que a corrente existia. João retirou primeiro quando o radiador estalou. Os dois a soltarem um riso baixo, nervoso, quase infantil. Bruno murmurou que aquilo era loucura. João respondeu que loucura era continuar a fingir. Trabalharam. Saco de talheres, moldura, cabos, livros. João perguntou onde estavam as instruções do micro-ondas, sem precisar delas para nada. Bruno disse, na gaveta da direita, só para o ouvir falar. As palavras eram pontes curtas num rio que corria mais fundo do que queriam admitir. Quando Sofia se mexeu no sofá, Bruno travou o movimento e, em vez de tocar João, pousou a mão na bancada a meio caminho. João colocou a sua mão por cima, um segundo apenas, e tirou-a outra vez. O segundo bastou. A noite arrastou-se entre o som limpo da fita cola e o gotejar lá fora. João sentou-se no chão a etiquetar cabos. Bruno encostou as costas ao móvel da cozinha
e ficou a olhar para o telefone, que não tocava. O anel que ele já não usava deixara uma marca redonda no dedo. João viu-a e o peito apertou-lhe. Ele disse que não precisava de promessas, precisava de escolha. Bruno respondeu que não sabia em que momento a honestidade tinha começado a doer menos do que a bondade. A frase ficou a vibrar entre eles, pesada e certa. Perto da madrugada, Sofia acordou a meio, virou-se para a cozinha e encontrou os dois a escrever em caixas, a trocar o marcador como quem passa um testemunho. Observou um pouco mais do que seria confortável, mas deixou cair a cabeça outra vez. João soltou o ar devagar, as mãos frias. Bruno apertou o marcador até a tampa ranger. Disse, num fio de voz, que se não fossem cuidadosos, acabariam apanhados sem sequer terem decidido nada. João aproximou-se um passo, o suficiente para que os ombros quase se tocassem, e disse que o problema não era serem apanhados, era continuarem perdidos. Quando a primeira luz de manhã cortou a cozinha, Sofia sentou-se, agradeceu o sofá e disse que ia passar por casa antes da estação. Bruno ofereceu-se para levar as caixas que iam com ela. João ficou a limpar o que era preciso, calado, a dar-lhes espaço. Na entrada, Sofia pousou a mão no braço de Bruno e perguntou se ele estava a dormir. Ele disse que dormia pouco. Ela devolveu um "eu também", que pesou nos três. Voltou-se para João e agradeceu a ajuda, sincera. Ele assentiu sem adornos. Assim que a porta fechou atrás de Sofia, a casa voltou a ser o lugar onde a noite tinha dividido as águas. Bruno encostou a testa à ombreira e não falou durante algum tempo. João aproximou-se. Não o tocou logo. Disse o nome dele. Bruno endireitou-se, olhou-o. Havia ali culpa, mas havia também uma decisão por nascer. João disse que gostava dele e que gostava de não mentir. Disse que podia sair agora mesmo e que só voltaria se Bruno quisesse escolher sem metade de si no passado e metade no presente. Não impôs prazo, não pediu garantias. Bruno passou a mão pelos bolsos como quem procura um objeto que não sabe se quer ter. Disse que tinha sido ele a pedir ajuda naquela tarde porque já não aguentava o peso do meio-termo. Disse que não planeou nada, mas reconheceu tudo quando aconteceu. Disse que não queria usar João como esconderijo, nem Sofia como desculpa para adiar o que sabia. A voz falhou-lhe, e ele acabou com um pedido simples. Tempo curto para dizer a verdade a Sofia. Não por castigo nem por heroísmo, mas porque estava cansado de falar baixo dentro da própria vida. João assentiu. Aproximou-se o suficiente para que um toque no braço valesse por um discurso. Bruno segurou-lhe o pulso entre o polegar e o indicador, com cuidado, como quem promete sem prometer demais. Nesse momento, a campainha voltou a tocar. Um estafeta com mais caixas, certo de que ali se vivia um fim comum. João recebeu-as. Escreveu sala e quarto, com letra firme. Bruno assinou o talão, devolveu a caneta. Respirou como quem, finalmente, escolhe ar. Quando o elevador engoliu o carrinho, Bruno voltou-se para João e disse a frase que faltava. Hoje não prometo o futuro. Prometo o próximo passo. João respondeu que era o passo que interessava. Não se beijaram. Não precisaram. Ele encostou a testa ao ombro de Bruno e ficou ali até o telefone vibrar com uma mensagem do banco que não interessava a ninguém. Então, João pegou na mochila, disse que ia para o trabalho e que estaria disponível a hora que fosse necessária para conversarem os três. Bruno abriu a porta. João saiu. Na rua, o dia ainda não acontecera. João meteu as mãos nos bolsos para aquecer os dedos e percebeu que tinha levado consigo o marcador de Bruno. Sorriu sem alegria e sem tristeza. Apenas um reconhecimento do que estava em curso. No fundo, a história tinha começado muito antes da tempestade. Só naquela noite teve coragem de dizer o seu próprio nome. E agora, com a cidade a acordar devagar, João percebeu que não queria outra coisa senão isto, que as próximas horas valessem mais do que os últimos anos em suspensão.
O toque à porta apanhou João ainda a calçar os tênis. Eram 7 da manhã, e Bruno, do outro lado, disse apenas que precisava de andar e de falar hoje, não amanhã. João abriu sem perguntas. Desceram até ao rio, quase em silêncio, os passos a ritmar um acordo novo. Quando Bruno finalmente falou, não foi para pedir desculpas. Disse que marcara com Sofia uma conversa para o fim de semana, que não queria mais adiar nada e que tinha medo de estragar tudo ao mesmo tempo. João não o interrompeu. Encostou-lhe os dedos ao antebraço, um gesto curto que valeu por "estou aqui". No quiosque, junto ao Tejo, treinaram frases como se fossem defesas de um exame. Bruno tentava ser linear, perdia-se, voltava ao início. João propunha perguntas que evitassem culpas e abrissem portas. "Diz o que queres construir, não o que queres fugir", sugeriu. Bruno anotou. A caneta tremia-lhe pouco, mas tremia. A certa altura, encolheu os ombros e deixou escapar um riso nervoso de quem se vê de fora e não se reconhece. João respondeu com outro riso, e a tensão desceu um degrau. Quando o vento apertou, João tirou do bolso um par de luvas finas e empurrou uma para a mão de Bruno sem cerimônia. Ele aceitou. Continuaram a andar, costas direitas, a vista larga, o assunto estreito. João contou como dormira mal, e mesmo assim acordara leve por saber que havia um plano. Bruno confessou que tinha apagado mensagens antigas para não cair na tentação de fazer arqueologia de momentos. "Não quero versões polidas", disse. "Quero factos, mesmo quando doem". João assentiu e, sem calcular, pousou a mão nas costas de Bruno ao atravessarem uma rua. O toque ficou no corpo dos dois mais tempo do que o semáforo verde. No regresso, pararam no café onde iam os trabalhadores do mercado. João pagou 2 cafés e um pastel para dividir. Bruno, sem pensar, limpou o açúcar do canto da boca de João com o polegar. Retirou a mão logo a seguir, mas foi tarde demais para fingir que não tinha feito. João não dramatizou. Pousou a chávena e agradeceu com um olhar direto que pedia continuidade e cuidado, não segredo. Ao meio-dia, João voltou ao trabalho. Bruno prometeu enviar o texto base que diria a Sofia. A promessa foi cumprida. 4 parágrafos claros, sem heroísmo. João ajudou a cortar repetições, trocou 3 verbos e devolveu com um "fica-te bem assim, honesto". Bruno respondeu com um áudio curto. "Obrigadíssimo. Estou com medo, mas é isto". A respiração do outro lado do telemóvel soou perto, e João percebeu que, apesar de tudo, não estavam sozinhos naquele medo. No final da tarde, Bruno apareceu no estúdio de João com 2 sacos de comida. Não houve jantar longo nem vinho. Comeram em cima de uma mesa auxiliar a falar de logística, horários, lugares neutros, o que fazer se a conversa se tornasse demasiado densa. Quando algum silêncio ameaçava transformar-se em poço, João atirava uma coisa prática. "Queres que eu esteja lá no início? Ou chego depois?" Bruno experimentou as 2 hipóteses em voz alta e escolheu a segunda. "Deixa-me começar, e se eu te escrever, vens." João concordou. Antes de sair, Bruno apertou-lhe o ombro e pediu que ele dormisse um pouco. Não pediu para ficar. Nessa noite, João não dormiu. Deitou-se cedo, levantou-se para beber água, voltou para a cama. A cabeça queria avançar 2 semanas. O corpo precisava de atravessar o dia presente. Escreveu num bloco: "Confiança é um verbo." Guardou o bloco. Mandou a si mesmo um alarme para não enviar mensagens desnecessárias. Cumpriu metade. De manhã, trocou um "bom dia" com Bruno e recebeu de volta um "hoje falo com ela" para marcar sábado. João respondeu com um "eu aqui". A conversa real ficou para depois do expediente. À hora de almoço, Bruno telefonou sem aviso. "Ela quer falar hoje ao fim da tarde." João calou-se um segundo para não encher o espaço de conselhos. "Boa. Onde?" "No café da esquina de casa. Curto e claro. Estou a 2 autocarros.
Se precisares, envio-te só um força à hora certa. Envia. Envio. Às 18, João escreveu: Estou contigo. Às 18h20, Bruno respondeu: A começar. Às 19, não havia novidades. Às 19h10, João recebeu: A correr bem, mas dói. Às 19h35, finalmente, sábado às 11 os 3. Ela pediu isso. João leu as 4 mensagens seguidas e sentou-se. Sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, e não fez nenhuma das duas. Pegou no casaco e saiu para caminhar ao acaso até a cabeça baixar de rotação. A meio de um cruzamento, o telemóvel vibrou outra vez. Obrigado. João parou no passeio, respirou e escreveu: Obrigada a nós. Agora descansa. No dia seguinte, Bruno passou no trabalho de João com um saco de fruta. Entrou sem espalhafato, encostou-se à parede e esperou que João terminasse um telefonema. Quando João desligou, Bruno abriu os braços num pedido mudo. O abraço durou o necessário para o corpo dos dois entender que o plano era continuar a ser plano. João encostou a testa ao queixo de Bruno por um instante, retirou-se e disse: No sábado eu digo olá, e depois deixo-vos começar. Bruno assentiu e, antes de ir, tocou na nuca de João como quem marca um ponto no mapa. O toque foi limpo, simples, suficiente. Na sexta, houve tropeções. Bruno escreveu que um amigo comum enviara mensagens a puxar conversa, curiosidade a mais, perguntas a menos. João reagiu com um: Não entres em explicações agora. Guarda-te para a conversa certa. Bruno respondeu com um: Eu sei. Mas 2 horas depois, voltou a cair na ansiedade e perguntou se João não queria afinal virar a página e esquecer tudo, pelo menos por uns dias. João leu, sentiu a fisgada de medo e respondeu com verdade. Se for para esconder, não. Se for para respirar, sim. A pausa do lado de lá foi longa. Para respirar. Veio por fim. João saiu para correr 15 minutos, que virou 30. Ao regressar, encontrou no telemóvel um: Obrigado por não me deixares fugir para o velho costume. Na noite anterior ao encontro, João mandou uma mensagem curta: Amanhã, juntos. Seja qual for o resultado, sem teatro. Bruno respondeu: Sem teatro. João acrescentou: E com respeito. E com respeito. Ficaram nisto, a economizar palavras para o que importava. Antes de dormir, João arrumou a mochila com o que era dele. Calma. Um telemóvel com bateria. A decisão de não disputar terreno emocional com ninguém. Tinha esperança, sim. Não tinha pressa. Sábado chegou sem dramatização. João acordou, comeu, saiu de casa com tempo. O plano era claro. Chegar depois de começarem, sentar quando fosse chamado, dizer o que precisava de ser dito sem apontar dedos. No caminho, recebeu um áudio curto de Bruno. A voz vinha cansada, mas firme. Se eu tiver medo, lembra-me do porquê de estarmos aqui. João ouviu 2 vezes. Pôs o telemóvel no bolso e respondeu: Estás aqui para te ouvires e para a ouvires. O resto, decide-se depois. Às 11h20, a mensagem: Vem. João empurrou a porta do café e encontrou-os sentados, cada um com o seu copo de água. Sofia levantou os olhos, disse olá, com uma educação que calava muito barulho. João disse olá, no mesmo tom. Puxou a cadeira, não encostou logo as costas, pousou as mãos na mesa, visíveis. Bruno respirou fundo e, através de um gesto pequeno, a mão aberta virada para cima, no meio da mesa, pediu-lhes que avançassem juntos. João pousou a ponta dos dedos nessa mão. Sofia encostou a dela na outra. O triângulo improvisado não era um pacto, era um ponto de partida. E foi aí, antes de qualquer frase longa, que João percebeu como a proximidade se constrói. Menos promessas, mais gestos. Menos pressa, mais honestidade. O resto vinha já a seguir. Sofia foi a primeira a soltar a mão. Endireitou-se na cadeira e disse, sem rodeios, que não queria ser enganada nem mais um dia. As palavras caíram como pedras pequenas,
mas cada uma acertou no sítio certo. Bruno tentou começar pela cronologia, mas ela levantou a palma e cortou. Não me interessa quando começou a tentação. Interessa-me se ainda estás a viver comigo ou se já escolheste outro caminho. O silêncio que se seguiu fez João engolir em seco. Ele não queria ser o tema, mas sabia que já era. Bruno respirou fundo. Disse que o casamento tinha virado hábito e que a ausência dela no porto lhe mostrara o vazio. Não era culpa dela, mas um buraco que ele próprio cavara. Eu não quero manter paredes só porque a vizinhança acha bonito, completou. Sofia fechou os olhos, mordeu o lábio. João manteve-se quieto, mas a tensão no corpo traía-o. Ela voltou-se para ele. E tu, João? O que procuras no meio disto? João não desviou o olhar. Disse que não procurara nada, que apenas descobrira o que já existia em silêncio. Se tivesse escolha, preferia não magoar ninguém. Mas aprendi que esconder só traz a dor. Eu gosto dele, Sofia. E não é de agora. As palavras ficaram ali, cruas. Bruno baixou a cabeça. Sofia apertou o copo de água com tanta força que quase partia. Seguiu-se uma pausa que ninguém quis preencher. Do lado de fora, um elétrico passou a ranger, trazendo um ruído que parecia empurrar a conversa para a frente. Sofia largou o copo e disse com voz mais baixa: Eu não vou mendigar atenção. Se escolhes o João, assume-o. Mas não me peças para sorrir e fingir amizade já amanhã. Bruno ergueu o olhar, os olhos úmidos, e respondeu: Não quero esconder mais nada, mas também não quero tratar-te como descartável. O que vivemos merece respeito. As lágrimas vieram-lhe aos olhos, mas foram contidas. João estendeu a mão discretamente sob a mesa. E Bruno, hesitante, deixou os dedos encontrarem-se com os dele. Sofia percebeu o gesto, mas não comentou. Limitou-se a pegar na mala e levantar-se. Preciso de tempo. O contrato em Porto é a minha fuga por agora. Não me sigam. Virou costas e o barulho da porta a fechar soou mais alto que qualquer despedida. Bruno ficou estático. João tentou quebrar a rigidez, pousando a mão no ombro dele. Respira, murmurou. Bruno agarrou-lhe o pulso, como quem se agarra a uma corda num rio forte. E se eu tiver acabado de destruir tudo? João não respondeu, com frases reconfortantes. Aproximou-se, encostou a testa a dele, deixando que o contacto falasse. O corpo de Bruno tremia, mas aquele gesto estabilizou-o por segundos. Saíram juntos, caminhando pela rua estreita sem saber para onde ir. João sugeriu um banco no jardim mais próximo. Sentaram-se e Bruno desabou. Passei anos a ser o homem que todos elogiavam, mas nunca o homem que eu precisava ser. Hoje ouvi a minha própria voz e ela assustou-me. João pegou-lhe na mão de novo, sem pressa. Assustar é normal. Mentir é que não dá mais. Bruno deixou escapar um riso curto, amargo. Ela tem razão em odiar-me. E tu também tens razão em quereres algo que não se esconda. João respondeu sem hesitar. Não te odeio. Só te quero inteiro. Se não conseguires, eu vou embora. As palavras doeram, mas eram verdade. Bruno encostou-se nas costas do banco, fechou os olhos e disse num sopro: Quero ser inteiro. Só não sei se sei como. O resto da tarde foi gasto em passos lentos pelo bairro, em silêncios carregados, em toques breves que mantinham ambos de pé. Ao despedirem-se, Bruno abraçou João com força, mais longa do que seria aceitável em plena rua. Mas não largou. Sábado começou a mudança. Agora temos de sobreviver ao depois, disse. João assentiu contra o ombro dele. Sabia que a crise não estava resolvida. Tinha apenas começado. Quando João entrou em casa, sentiu que carregava não só o peso do próprio coração, mas também o de Bruno e de Sofia, e compreendeu. A escolha feita no café não era o fim de nada, mas a abertura de uma ferida que exigiria coragem diária para não infeccionar. A chamada chegou tarde da noite.
A voz de Bruno soava firme, mas carregada de urgência. Não posso continuar a arrastar isto. Amanhã falo com ela de vez. Preciso que estejas por perto, mas não ao meu lado. Quero fazer eu mesmo. João ouviu, calado. O silêncio dele foi a resposta necessária. No fim, apenas disse: estarei perto. Não vais enfrentar sozinho. Na manhã seguinte, Lisboa parecia suspensa. João ficou num café na esquina, olhando a porta do prédio onde Sofia ia entrar. Viu-a aproximar-se com passo rápido, a mala pendurada, o rosto fechado. O coração dele acelerou, mas não saiu do lugar. Pouco depois, Bruno apareceu. Cumprimentaram-se sem abraços e subiram juntos. João respirou fundo. Agora era só esperar. Passaram-se 20 minutos. Depois, 40. João começou a tamborilar os dedos na mesa até que o telemóvel vibrou. Uma mensagem curta. Vem. Levantou-se de imediato. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta. Entrou devagar. Sofia estava de pé na sala, os olhos vermelhos, Bruno sentado no sofá, curvado, como se tivesse deixado cair todo o peso guardado por anos. Ele disse-me tudo, começou Sofia, a voz cansada, mas clara. Disse que te ama, e eu acredito, porque vi nos olhos dele o que já não via há muito tempo. João abriu a boca, mas ela ergueu a mão. Não precisas confirmar. Já vi como o olhas. As palavras atingiram-no de cheio, sem espaço para negar. Bruno ergueu-se, aproximou-se dela e tentou tocar-lhe no braço. Ela recuou um passo, sem violência, apenas com a dignidade de quem sabe que precisa de fronteiras. Eu não vos odeio. Só não quero ser arrastada para um triângulo que me tira o chão. Vou para o porto e vou recomeçar. Mas vocês têm de decidir se o que sentem é suficiente para aguentar a verdade à frente de toda a gente. O silêncio que se seguiu foi brutal. João sentiu um nó no estômago. Aproximou-se, não dela, mas de Bruno, e colocou a mão nas costas dele. Não fujas agora, murmurou. Bruno respirou fundo, endireitou-se e olhou Sofia diretamente. Nunca quis magoar-te. Mas mais do que isso, não quero continuar a magoar-me a mim próprio. Hoje escolho viver sem máscaras. Sofia cerrou os lábios, lutando contra as lágrimas. Então é isso, eu mereço alguém inteiro, e vocês merecem coragem. Pegou na mala e na porta fez uma pausa. Olhou-os uma última vez. Que ao menos façam valer o que escolheram. Saiu. E o fecho da porta pareceu um ponto final e reticências ao mesmo tempo. Bruno caiu sentado outra vez. João ajoelhou-se diante dele, segurando-lhe as mãos. Disseste o que era preciso, disse baixo. Bruno abanou a cabeça. E se amanhã eu me arrepender? João aproximou-se, encostou a testa à dele. Então amanhã enfrentamos juntos, mas não mintas nunca mais. Nem a ela, nem a mim, nem a ti. O corpo de Bruno tremeu, e pela primeira vez em anos, deixou que alguém o visse chorar sem disfarce. João puxou-o para um abraço longo, firme, onde o choro se transformou em respiração pesada. Não havia promessa de felicidade eterna, mas havia a decisão de não voltar ao silêncio. Quando finalmente se separaram, Bruno levantou-se, passou a mão pelo rosto e disse: agora não há volta atrás. O mundo vai olhar, comentar, talvez julgar. Tenho medo. João sorriu de leve, apesar do cansaço. O medo é real, mas se caminharmos juntos, ele não manda. Saíram do prédio lado a lado, sem esconder o espaço pequeno entre os ombros. A cidade continuava, indiferente, mas para eles, cada passo era uma declaração. A crise tinha atingido o ponto máximo. A partir dali, não havia lugar para meio termo. Ou recuavam para o esconderijo, ou avançavam para a vida exposta. E Bruno, ao apertar o braço de João, mostrou qual seria da escolha. A manhã seguinte trouxe silêncio diferente. Não era o silêncio da dúvida, mas o de um dia novo a começar depois de um corte inevitável. Bruno passou pela casa de João com 2 cafés. Não falou logo.
Apenas estendeu um deles e ficou à porta, como se esperasse ser mandado embora. João puxou-o para dentro sem uma palavra, encostando-lhe a mão ao ombro. Foi o gesto que quebrou a barreira. Os olhos de Bruno encheram-se de lágrimas, mas desta vez não de medo, e sim de alívio. Sentaram-se lado a lado no sofá. Bruno contou que receberam uma mensagem curta de Sofia. Parto hoje, preciso de espaço. Não me escrevas, a dor estava lá, mas também a clareza. João apertou-lhe a mão e disse, ela também está a escolher. Tu escolheste ontem. Agora resta sabermos se temos força para sustentar o que dissemos. Bruno respirou fundo, entrelaçando os dedos nos dele, e respondeu, quero tentar, sem atalhos, sem desculpas. Foram caminhar pela margem do Tejo. Não precisavam de se esconder. Cada passo era estranho e libertador. Como andar pela primeira vez sem rede. Quando Bruno hesitou ao ver um casal de amigos ao longe, João encostou-lhe discretamente a mão nas costas, firme, lembrando-lhe que já não havia máscara. Passaram, cumprimentaram e seguiram. O mundo não caiu. À noite, jantaram juntos numa tasca pequena. O ambiente simples contrastava com a intensidade dos últimos dias. João, em certo momento, segurou o queixo de Bruno e disse, quero que esta relação seja sobre construir, não sobre fugir. Bruno sorriu, um sorriso cansado, mas real, e respondeu, então, vamos começar pelo início, sem pressa. Inclinaram-se e deram um beijo breve, limpo, no meio da conversa e do barulho. Foi o primeiro gesto público de que nada ficaria enterrado outra vez. Nos dias seguintes, as dificuldades não desapareceram. Houve mensagens não respondidas, olhares curiosos, comentários velados. Bruno, habituado a viver no conforto das aparências, sentiu o peso. Mas agora tinha alguém que não lhe permitia recuar. Quando fraquejava, João tocava-lhe no braço, olhava-o nos olhos e repetia, honestidade primeiro, sempre. E era nesse contacto que ele reencontrava o chão. Algumas semanas depois, sentaram-se juntos num banco em Belém, olhando o rio. Bruno confessou, ainda tenho medo do que virá. Mas o medo já não me prende. Sei que contigo consigo caminhar. João pousou a cabeça no ombro dele e respondeu, não prometo que seja fácil. Prometo que não te largo. O silêncio entre eles já não era de contenção, mas de paz. O futuro estava aberto, cheio de incertezas. Mas, pela primeira vez, os dois tinham a certeza de algo simples. Já não viviam escondidos. O que começara com um beijo na sombra de uma tempestade, transformara-se numa escolha clara à luz do dia. Sofia seguira o seu caminho. Bruno e João escolhiam o deles, com todas as dificuldades, mas também com a coragem que antes lhes faltara. E assim, entre passos incertos e mãos dadas, aprenderam que a verdadeira vitória não era não falhar, mas não voltar a mentir. O final não foi um conto de fadas, mas um recomeço real. E no fundo, era tudo o que precisavam.